A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de escatologia e de profecia bíblica no seu lar. E desde já eu quero agradecer por sua audiência, a você que é aluno dessa aula, dessa escola de teologia, a você que gosta de estudar as profecias bíblicas, os eventos escatológicos. Obrigado a você que é um telespectador assíduo da Rede Brasil e principalmente do programa Instantes Finais. Obrigado a você que acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet. Quero agradecer também a você por suas orações e pelas suas mensagens, né? As mensagens que temos recebido diariamente. É claro que temos recebido também críticas, opiniões, sugestões, elogios. O importante é que você possa interagir e dar a sua opinião. O número do WhatsApp está aparecendo aí na sua tela, que é o 994661010. Que Deus te abençoe. Que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Obrigado por abrir a porta da sua casa para nós entrarmos mais uma vez. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. Como é do seu conhecimento, nós estamos estudando sobre a infalibilidade das profecias bíblicas e esta semana estamos estudando as profecias do livro dos Atos dos Apóstolos, que é o quinto livro do Novo Testamento e o segundo livro escrito pelo médico Lucas. Vamos relembrar o que vimos no programa anterior? Isso, nós estudamos essa maravilhosíssima profecia proferida pelo próprio Senhor Jesus após a sua ressurreição, dizendo aos discípulos que fossem para Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder, e eles iriam pregar o evangelho, né? Seriam testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E nós vimos aí, nesses textos de Atos capítulo 5, pode deixar aberta, por favor? Atos capítulo 5, versículo 28 e Atos capítulo 6, versículo 7, que o evangelho alcançou Jerusalém. Em Atos capítulo 8, versículo 1, vimos que o evangelho se espalhou pelas terras da Judéia e da Samaria. E em Colossenses capítulo 1, versículos 21 a 23, nós vimos que Paulo disse que o evangelho foi pregado a todos os homens debaixo da terra. Traz a tela, por gentileza. Essa, sem dúvida, é uma das profecias mais maravilhosas da Bíblia e principalmente do livro dos Atos dos Apóstolos. E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo das profecias do livro dos Atos e estudaremos um dos capítulos, uma das histórias mais conhecidas do livro dos Atos e da Bíblia Sagrada, que é a conversão de Saulo de Tarso e a sua missão. A profecia que vamos estudar é essa, a conversão de Saulo e a sua missão. De forma mais específica, para você entender, a profecia está no versículo de número 15. Mas vamos estudar a história, o contexto dessa profecia, para que você possa entender qual era a missão de Saulo, que tornou-se no apóstolo dos gentios, e porque isso era uma profecia, não é? Nós vamos ver quando Jesus falou com Ananias, falando acerca da missão de Saulo. E vamos ver o cumprimento em Atos capítulo 13, versículos 46 a 48, onde Paulo pregou para os judeus, pregou para os reis, pregou para os gentios, né? Também Atos capítulo 26, versículos 27, 28 e 32, e também no capítulo 14, versículo 1. Mas antes de nós estudarmos essa profecia, vamos falar um pouco sobre o contexto da igreja até o capítulo de número 8, para nós entendermos a importância da conversão de Saulo. Bem, nós vimos no programa anterior que o evangelho havia alcançado no livro dos Atos, né? Jerusalém, capítulo 5, versículo 28, Judéia e Samaria, capítulo 8, versículo 1, e faltava alcançar os confins da terra. E permita-me fazer aqui uma ilustração. Não tome isso como uma doutrina, pelo amor de Deus, isso é apenas uma ilustração. É como se a Santíssima Trindade tivesse se reunido e estivesse questionando sobre o avanço do evangelho, o avanço, né, o progresso da igreja, e
É como se o Espírito Santo dissesse assim, olha, o Evangelho já alcançou Jerusalém, Judéia, Samaria, mas falta alcançar os confins da terra. E é como se Deus, o Pai, perguntasse assim, o que é que falta para que o Evangelho seja propagado, seja anunciado no mundo inteiro? E é como se o Espírito Santo dissesse assim, olha, nós precisamos de um homem que ele fale vários idiomas, para que ele possa pregar para gentios, ele precisa conhecer o hebraico, que é a língua natural do Antigo Testamento, que as profecias do Antigo Testamento foram escritas em hebraico. Ele precisa falar o aramaico para ele pregar para judeus, ele precisa falar o grego, que é uma língua universal, e ele precisa falar o latim também, que era a língua do Império Romano. Então esse homem tem que ser primeiro um poliglota. Segundo, esse homem tem que ser um profundo conhecedor das Escrituras. Já que ele vai pregar para judeus e gentios, ele precisa conhecer as Escrituras. Esse homem também tem que ter, essa pessoa tem que ter uma profissão para que nas suas viagens, pregando o Evangelho, fundando igrejas, se não tiver uma igreja naquela cidade, ele possa sobreviver, se manter da sua profissão. E é como se Deus, o Pai, perguntasse assim, e quem é lá na terra que tem essas qualificações? Olha, tem um homem lá com todas essas características, o nome dele é Saulo. Agora tem dois problemas. Quais são? Primeiro, ninguém tem coragem de pregar para ele. Ninguém. Porque ele é um homem que está perseguindo a igreja, liderou a perseguição contra a igreja em Jerusalém, está pedindo cartas, indo de cidade em cidade prender os cristãos. Então ninguém tem coragem de pregar para ele. E segundo, ainda que alguém tivesse coragem de pregar, ele não quer ouvir. Ele é um fariseu da tribo de Benjamim, zeloso pela lei de Deus. Ele não crê em Cristo, ele não crê que Jesus ressuscitou, ele acha que roubaram o corpo de Jesus. Então ninguém tem coragem de pregar e nem ele quer ouvir ninguém. E é como se, permita-me, eu quero lembrar que isso é uma ilustração, é como se Jesus dissesse assim, já que ninguém tem coragem de pregar, eu mesmo vou pregar para ele. E é aí que acontece, nesse cenário, permita-me dizer, dessa conversão de Saulo, que era um servo de Deus, parece até um paradoxo eu dizer isso, mas Saulo era um servo de Deus, zeloso pela lei de Deus, um judeu lá da tribo de Benjamim, um membro lá do grupo dos fariseus. Tudo leva a crer que ele fazia parte do Sinédrio, porque ele votou a favor da morte e do apedrejamento de Estevão, até ficou com as roupas de Estevão na ocasião que Estevão foi apedrejado. Mas ele apenas não creu em Cristo. Ele não creu que o cristianismo veio, na realidade, como um projeto de Deus, para que o Evangelho pudesse ser pregado para o mundo inteiro. E é exatamente dentro desse contexto, né, que vai ocorrer a conversão de Saulo, que trouxe um impacto muito profundo para o cristianismo e para a propagação do Evangelho, para que o mundo daquela época pudesse ouvir a mensagem do Evangelho. Então, a história da conversão de Saulo é uma das mais conhecidas da Bíblia, uma das mais extraordinárias, né? Então, Saulo nasceu lá em Tarso, lá na Cilícia, uma cidade que ficava próximo à costa do mar Mediterrâneo. Ele era um judeu, como já dissemos, era da tribo de Benjamim e pertencia ao grupo dos fariseus e foi educado lá em Jerusalém por um doutor da lei chamado Gamaliel. E o livro dos Atos dos Apóstolos informa que quando Estevão foi apedrejado, Saulo assumiu essa posição importante na perseguição aos cristãos. Ele recebeu autoridade para liderar as perseguições e, além de iniciar a perseguição em Jerusalém, ele também solicitou cartas ao sumo sacerdote para as sinagogas em Damasco. E seu objetivo qual era? Era levar preso para Jerusalém qualquer pessoa que fosse seguidor de Cristo, não importa se fosse homem ou mulher. E a Bíblia diz que Saulo perseguia e assolava a igreja de Deus. Mas é bom lembrar isso. Ele fazia isso acreditando que estava servindo a Deus, que estava fazendo um serviço a Deus. Essa é a realidade, porque ele era um guardião da lei de Moisés. Saulo jamais imaginava que esse ato de perseguir os cristãos estivesse desagradando a Deus, né? Naquela ferrenha perseguição contra a igreja, ele jamais imaginou que um dia poderia ser um cristão, ele jamais imaginou que Jesus estivesse vivo, né? Mas um determinado dia,
quando ele está a caminho da cidade de Damasco, não é, com o intuito de perseguir os cristãos, de trazê-los presos a Jerusalém, o que é que acontece? Jesus aparece e o comissiona para ser o apóstolo dos gentios. É sobre essa história maravilhosa que nós vamos encontrar uma profecia acerca da missão de Saulo. Então, na verdade, vamos estudar a história da conversão e uma profecia sobre o comissionamento, sobre o chamado, sobre a missão do apóstolo Paulo. Abre a tela, por gentileza. A conversão de Saulo e a sua missão é o tema do programa hoje. Pode passar a tela, por gentileza. Atos capítulo 9, versículos 1 e 2. Aí só para você se situar historicamente. O evangelho já havia alcançado Jerusalém, já havia alcançado Judeia e Samaria, faltavam os confins da terra. E foi Saulo, esse homem escolhido por Deus, para levar a mensagem do evangelho a judeus e gentios de outras nações. Aí diz o texto: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, é bom lembrar que nessa ocasião Estevão já tinha sido apedrejado. Saulo havia consentido na morte dele, havia votado a favor do apedrejamento de Estevão. Aí o que é que Saulo faz? Ele vai ao sumo sacerdote, a liderança religiosa lá de Israel, de Jerusalém, e pediu cartas para Damasco. Autorização, para quê? Para ir nas sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Traz a tela, por favor. Então, naquele zelo pelo farisaísmo, naquele zelo pela lei de Deus, naquela fúria contra a igreja, o objetivo de Saulo qual era? Exterminar o cristianismo. Ele achava que o cristianismo era uma fraude, era um engano. Ele pensava consigo que aquela história da ressurreição de Cristo era uma mentira, era um engano. E ele queria fazer com que os judeus deixassem de seguir a Cristo, deixassem o cristianismo e voltassem às práticas do judaísmo. Era esse o objetivo de Saulo. Ele não entendeu que, por causa da incredulidade dos judeus, que coisa interessante, houve a necessidade de fundar a igreja. Eu já falei aqui, quando nós comentamos Mateus capítulo 16, que foi exatamente por conta da incredulidade dos judeus que Cristo vai instituir a igreja. Para quê? Para dar continuidade, para continuar com a missão da igreja, com a missão de pregar o evangelho, de fazer com que a humanidade pudesse ouvir a mensagem do evangelho. Então, na mente de Saulo, ele estava fazendo um serviço para Deus. Na mente de Saulo, Jesus estava morto e haviam roubado o seu corpo. Na mente de Saulo, o cristianismo era uma fraude, era uma seita. Ele não viu como uma religião de Deus, como um projeto de Deus para a humanidade. Então, foi esse zelo pelo seu farisaísmo, pela lei de Moisés, que fez com que ele perseguisse os cristãos. Passa o texto, por favor. Versículos 3 e 4 diz: e indo no caminho, que caminho? No caminho de Damasco, no caminho da cidade de Damasco, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Que coisa interessante. O próprio Jesus vai ao encontro de Saulo. E é interessante que Jesus não diz assim: Saulo, por que você persegue a minha igreja? Que coisa interessante, Jesus não diz: Saulo, por que você está perseguindo os cristãos? Não. Jesus diz assim: por que me persegues? E eu aprendo aí que quem persegue a igreja, quem persegue os discípulos de Jesus, quem persegue os cristãos, não está perseguindo somente seres humanos, não. Está perseguindo Jesus. Então, Jesus vem falar com Saulo e pergunta: por que me persegues? Como que diz assim: por que você está me perseguindo? Então é bom lembrar isso, que todas as pessoas que estão perseguindo os cristãos, né? Isso quer seja no ambiente da família, quer seja no ambiente de trabalho, quer seja no ambiente escolar, você sabe disso,
que às vezes nós somos perseguidos simplesmente pelo fato de sermos cristãos, de sermos discípulos de Jesus, simplesmente pelo fato de crermos na Bíblia. Mas é bom lembrar isso, que Jesus está atento, está vendo, está observando as perseguições que ocorrem. E ele não disse assim, contra os meus discípulos ou contra a minha igreja. Jesus pergunta, por que me persegues? Com certeza Saulo sabia que aquela voz era uma voz divina, era uma voz celestial. Era uma voz de um ser celestial. Agora, quem era que estava falando? Não sei, eu acho que na mente de Saulo, talvez ele perguntou assim, quem é que está falando? Será que é o anjo Gabriel? Será que é o arcanjo Miguel? Será que é Deus o Pai? Mas ele jamais imaginou que era Jesus. Porque nós já dissemos, na mente de Saulo, Jesus havia sido morto, haviam roubado o seu corpo e estavam mentindo, dizendo que ele havia ressuscitado. Saulo não acreditava que Jesus estava vivo. Mas que coisa interessante. Aí, abre o texto mais uma vez. A voz dizia assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? Passe o texto, por favor. Aí ele diz, quem és, Senhor? Em outras palavras, como quem diz assim, quem é que está falando comigo? Será que é Jeová? Será que é um ser angelical? Quem é que está falando? Aí disse o Senhor, eu sou Jesus a quem tu persegues. Que coisa interessante. Eu sou Jesus a quem você está perseguindo. É como se Jesus dissesse assim, Saulo, quando você intenta no seu coração perseguir o meu povo, perseguir a minha igreja, você está perseguindo a mim, Saulo. Passa o texto, mas abre o texto. Aí diz assim, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E o que significa isso? Olha, Paulo conhecia muito bem essa linguagem. O aguilhão, na verdade, é uma ponta de ferro que é colocado no cabo de madeira ou numa lança, muito usado pelos boiadeiros. Quando estava, por exemplo, arando a terra, que o boi queria recuar ou parava, então ele dava uma espetada ali naquele animal para que ele pudesse continuar, para que o animal não pudesse recuar, não parasse. Recalcitrar contra os aguilhões significa dizer, se opor à vontade daquele que está guiando, daquele que está dirigindo. O que Jesus estava dizendo, olha, se você relutar, vai ser pior para você. Isso vai lhe causar dores, isso vai lhe causar sofrimento. E aí eu quero deixar bem claro o que eu já disse em outros programas, que no que diz respeito à salvação, Deus deu ao homem o livre-arbítrio, o direito de escolha. O homem é quem escolhe se quer passar a eternidade no céu ou no inferno. É uma escolha pessoal, é uma escolha individual. Deus não tomará essa decisão por nós, de forma alguma. Jesus disse, entre pela porta estreita, porque Jesus larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, são muitos que entram por ela. De sorte que estreita é a porta, apertado é o caminho que conduz à vida, e poucos há que a encontrem. Jesus mostrou os dois caminhos, as duas portas, os dois grupos de pessoas e os dois destinos finais. Cabe a nós decidirmos, escolhermos se nós queremos passar a eternidade no céu ou no inferno. Mas que coisa interessante. No que diz respeito à obra, no que diz respeito ao trabalho, no que diz respeito ao serviço, nem sempre Deus considera o livre-arbítrio humano. Nem sempre. E eu vou mostrar isso pela palavra de Deus. Quantas pessoas foram chamadas por Deus e essas pessoas quiseram dar as suas excusas, dizer que não podiam, que não tinham capacidade, não tinham condições, e Deus disse, não, mas vai ser você mesmo. Lembra de Moisés? Que disse que não era um homem eloquente, que quem sou eu para ir a Faraó, eu não sou um homem eloquente, não tenho condição de falar com Faraó. Deus disse, é você que vai. Embora colocou Arão para lhe auxiliar, mas foi Moisés que liderou o povo. Quem não se lembra de Jeremias, que disse que não sabia falar porque era uma criança, de Gideão, que disse que a sua família era menor, que ele era da menor tribo lá de Manassés, da menor família de Manassés. Enfim, muitas pessoas disseram que não teria condição,
Mas veja que eles foram. Jeremias foi chamado por Deus para ser profeta. Gideão liderou aquele grupo para vencer os midianitas. Moisés foi enviado para falar com o faraó e libertar os filhos de Israel lá do Egito. Jonas, que a princípio fugiu, pegou um navio para Tarsis, num sentido oposto. Nós já vimos aqui quando estudamos as profecias do livro de Jonas. Mas observe, Deus manda a tempestade, manda um peixe para engolir Jonas, e depois manda Jonas para pregar em Nínive, para anunciar a mensagem em Nínive. Quando Jesus diz a Saulo, dura para ti recalcitrar contra os agrilhões, significa dizer, você vai sofrer se você quiser resistir ao meu chamado. E a história hoje se repete, eu não tenho dúvida disso. Que às vezes Deus chama alguém para a obra, e a pessoa fica se esquivando, não quer ir, que não tem condição e que não vai. Às vezes é uma pessoa que está muito bem no mercado de trabalho, um bom salário. É assim que acontece? É assim que acontece. E às vezes o que acontece, as pessoas querem resistir. E Deus diz a mesma coisa. Olha, vai ser duro para você, se você recalcitrar contra os aguilhões. Se você quiser se opor à direção, ao chamado, à minha vontade. Jesus estava deixando bem claro que tem um projeto diferente para Saulo, que o objetivo dele não era fazer de Saulo um perseguidor da igreja, pelo contrário, Jesus queria dar a Saulo o privilégio de ser o apóstolo dos gentios, de pregar o evangelho para judeus, para gentios, para os filhos de Israel, para os reis, como nós vamos ver lá em Atos capítulo 9, versículo de número 15. E que coisa interessante, que chamada maravilhosa, quando Jesus diz para Saulo que é duro recalcitrar contra os agrilhões, aí Saulo diz assim, que queres que eu te faça? Né? E ele tremendo, atônito, diz, Senhor, que queres que faça? Como quem diz assim, eu estou disposto, traz a tela, eu estou disposto a renunciar o meu eu, a renunciar a minha vontade, a rasgar os meus projetos e fazer a tua vontade. E se tem uma coisa que agrada a Deus, é quando o ser humano, o crente, o servo de Deus, tem esse desejo de fazer a vontade de Deus. É claro que nós, como seres humanos, guarde esta palavra, nós, como seres humanos, temos os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos projetos. Não é pecado, não. Não é pecado você estudar, fazer faculdade, se preparar para o mercado de trabalho? Claro que não. Isso faz parte dos projetos humanos. Se deseja casar, constituir família, ter filhos, não é pecado não. Mas que acima de tudo, a vontade de Deus prevaleça sobre as nossas vidas. Porque bom é nós estarmos na direção de Deus, sermos guiados, dirigidos por Ele, orientados por Ele. Sabe por quê? Os planos de Deus são maiores do que os nossos. A vontade de Deus deve prevalecer sobre as nossas vidas. Porque Deus conhece o amanhã, Deus conhece o futuro. Deus sabe do que vai acontecer amanhã. Então nós, como crentes, como servos de Deus, podemos ter os nossos sonhos, os nossos desejos, os nossos projetos, sim, isso é bom, isso é maravilhoso. Agora, que acima de tudo, nós possamos pedir para que a vontade de Deus prevaleça. É muito bonita aquela oração de Jesus lá no jardim do Getsemane. Que coisa maravilhosa! Jesus, naquele momento de agonia, em que seu suor tornou-se em gotas de sangue, e Jesus ora dizendo, Pai, se possível for, passe de mim este cálice sem que eu beba. Mas ele diz, todavia, seja feita a tua vontade. Na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinou a orar assim, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Porque bom é nós sermos guiados, dirigidos, né? E você que é pai sabe disso.
Como é bom quando os nossos filhos nos procuram, pedem uma direção, uma orientação, quer seja um curso, quer seja uma profissão, quer seja uma proposta de emprego, quer seja um casamento. Como é bom quando nossos filhos nos procuram, porque eles sabem que nós somos mais experientes. Eles estão passando por uma estrada que nós já passamos outrora. O pai não fica satisfeito quando, eu estou falando no sentido humano, né? Quando o filho toma suas decisões e não pergunta, não consulta, não pede orientação e vai por conta própria, termina quebrando a cara. E assim acontece na nossa vida espiritual. Que às vezes os seres humanos, eu vou dizer assim, nós quebramos a cara muitas vezes porque nós não consultamos a Deus, não fazemos essa oração de Saulo, não perguntamos, Senhor, o que queres que eu te faça? Então, que a vontade de Deus prevaleça nas nossas vidas, que essa expressão de Paulo, lá no ato da sua conversão, seja a nossa oração diária. Senhor, o que queres que eu te faça? Para que a vontade de Deus prevaleça sobre as nossas vidas. Volta ao texto mais uma vez. E ele tremendo e atônito, não é? Por que tremendo e atônito? Jesus está vivo. Jesus falou com ele. Aí ele disse, Senhor, que coisa maravilhosa, ele reconhece o senhorio de Cristo. E Senhor aí não é pronome de tratamento, não. Ele está reconhecendo o senhorio de Cristo. Aí ele diz, que queres que faça? E Jesus disse assim, olha, levanta-te e entra na cidade, lá te será dito o que convém fazer. Eu não vou dizer agora, eu não vou dar detalhes, e eu aprendo outra lição aí, é que a vontade de Deus em nossa vida é revelada gradativamente. Deus nunca revela tudo de uma vez. Que coisa maravilhosa! Vai estudar a história de Abraão, você vai ver isso. Deus vai falando com Abraão gradativamente, dando detalhes dos projetos de Deus na vida de Abraão. Na vida de Saulo não foi diferente. Saulo já queria que Cristo desse logo os detalhes, contasse logo tudo. Jesus disse, não. Você entra na cidade, como quiser, assim, tenha calma, tenha paciência, vai chegar o tempo, entra na cidade. E lá vai ser dito o que é que deve ser feito. Passe o texto, por favor, o que convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Glória a Deus. Eles ouviram a voz de Cristo, mas não viram ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. Ficou cego. Que coisa extraordinária. Traz a tela. Espiritualmente, os olhos se abriram. Fisicamente, os olhos se fecharam. É claro que isso foi uma experiência única, né? Foi uma experiência única. Pelo menos biblicamente, a única pessoa que ficou cego, sem ver, depois que teve um encontro com Cristo. Mas aquele clarão, aquele resplendor de luz, mais forte do que o sol do meio-dia, fez com que ele ficasse cego. Mas foi por algum tempo, por um propósito específico. E aquele homem que vinha cheio de ira, cheio de ódio, cheio de cartas, de autoridade, se sentindo muito grande, porque estava com a carta do principal dos sacerdotes para perseguir os cristãos. Como é que ele entra na cidade agora? Trêmulo, atônito, cego. Já não era mais aquele homem que estava com aquela autoconfiança, com aquela soberba, com aquele orgulho. Agora já era um homem quebrantado. E Deus permitiu que ele ficasse cego. Pelo menos por alguns dias, que foi aquele momento para ele refletir, para ele parar, pensar, fazer uma reflexão, uma autoanálise do seu passado, do velho Saulo e do novo Saulo agora. Abra o texto mais uma vez. E agora, olha como é que ele entra em Damasco, guiado pela mão, e guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Que coisa interessante. Aquele homem que vinha com muito orgulho, muita soberba, muita ira no coração, ele entra agora quebrantado, ele entra agora sendo conduzido, e esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Estava jejuando, orando, né? Pedindo a Deus uma direção. Glória a Deus, que coisa extraordinária.
Como Deus sabe quebrar pessoas. Como Deus é especialista em quebrar orgulho, soberba. Não é a minha palavra como o martelo que esmiuça a penha, disse Deus através de Jeremias, não é isso? Então Deus tem formas, meios de quebrar pessoas. Tem pessoas assim, soberbas, orgulhosas, como Saulo. Às vezes porque tem uma carta, ou porque tem um título, ou uma posição na sociedade, acha que pode fazer o que quiser. Não é assim? É. Pensa que pode fazer o que quer. Se sente muito grande. Mas Deus tem suas formas de trabalhar, de quebrar, de tirar orgulho, de tirar soberba. E feliz é aquele que se submete, não é? Senão, porque às vezes Deus faz como Nabucodonosor. Deus tem várias formas, né? Para quebrar a soberba de Nabucodonosor, Deus agiu de uma forma. Para quebrar o orgulho e a soberba de Saulo, Deus agiu de outra forma diferente. Aí Deus tem uma forma de trabalhar na vida de cada um. Então, ele já entra agora em Damasco, trêmulo, cego, guiado. Já imaginou? Aquele que vinha liderando um grupo de homens para prender os crentes, agora entra sendo guiado por outro, alguém guiando ele, porque ele estava cego. É Deus que quebra. Para dizer que o grande é ele, o soberano é ele, o Senhor é ele, não é? Para mostrar a sua soberania sobre as nossas vidas, sobre a história dos homens. Deus tem suas formas de trabalhar, de quebrar, de amansar. Essas pessoas que se consideram muito grandes, Deus tem uma forma especial de ensinar. Entrou ele. Agora sendo guiado pelos outros. Passa o texto, por favor. Aí havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. Glória a Deus. Deus sempre tem os seus Ananias. Guarda essa palavra. Traz a tela, por favor, que eu quero falar aqui de forma profética. Deus tem os seus Ananias, os seus profetas, os seus servos, prontos para atuar no momento oportuno. Deus sempre tem. Deus sempre tem alguém que está ali de prontidão para ser usado por Ele. E Jesus falou com Ananias. Abre a tela, por gentileza. Disse, numa visão, Ananias, ele disse assim, eis-me aqui, Senhor. Como que diz assim, pode falar. Aí o Senhor disse assim, levanta-te, vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Glória a Deus. Ele agora é crente, Ananias. Ele está orando. E Ananias temeu. Sim, porque às vezes, traz a tela, por favor. Às vezes Deus nos dá a missão que nós ficamos com medo. Tem missão que Deus nos dá que a gente fica com medo. E bom é quando a gente tem medo. Sabia disso? Pode ter certeza. É ruim quando Deus nos dá uma missão que a gente diz, eu vou. Sabe por quê? Porque quando a gente diz eu vou, a gente confia no eu, na nossa experiência. A gente confia no nosso título, na nossa capacidade. Mas quando a gente tem medo, é bom, porque a gente vai mais confiante. Assim, na vida espiritual, é preferível você ir pregar num lugar, numa cruzada que você, meu Deus, é melhor assim do que você, para mim pode deixar comigo que eu prego. Não, aí é ruim, porque você vai confiar em você mesmo, na sua capacidade. Mas é bom quando a gente tem medo, porque a gente se sente mais dependente de Deus. Volta o texto mais uma vez. Aí, o Senhor falou com Ananias, vai à rua chamada direita, vai lá, procura por um homem de Tarso chamado Saulo, que ele está orando. Pode passar o texto, por favor? E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias. Olha, que coisa interessante. Jesus fala com Ananias e mostra a Saulo. Que coisa maravilhosa. Saulo já tinha visto numa visão quando Ananias entrava. Estava cego, mas teve uma visão. Abre a tela mais uma vez. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias, Senhor, de muitos ouvi
acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, como que diz assim, esse homem, ele é um perseguidor da igreja, dos cristãos, como é que tu me manda orar por esse homem, Senhor? Passa o texto. Ele tem autoridade, ele tem poder dos principais dos sacerdotes para prender todos quantos invocam o teu nome. É como se Ananias estivesse dizendo assim, ele vai me prender, Senhor. Aí o Senhor diz assim, vai, pode ir, porque este é para mim. Olha, quem é Saulo? Olha a profecia aí. Até aqui foi história, agora é profecia. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Sabe quem é Saulo? Um vaso escolhido. Uma pessoa escolhida para levar o meu nome. Guarde essas 3 palavras aí, ou frases. Levar o nome do Senhor, primeiro, diante dos gentios. Segundo, e dos reis. Terceiro, e dos filhos de Israel. Então, que coisa interessante. Traz a tela, é aí a profecia que nós queremos estudar. Saulo de Tarso era aquele homem escolhido por Deus para levar o nome de Jesus diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Aí está a profecia. Jesus disse a Ananias, e aí nós vamos dar uma pausa na história, mas você sabe disso, Ananias entrou, orou por ele recuperou a vista, né? Foi cheio do Espírito Santo, foi batizado, depois foi para o deserto da Arábia, foi apresentado primeiro aos apóstolos através de Barnabé, depois foi para o deserto da Arábia, depois é chamado mais uma vez por Barnabé para ensinar a palavra de Deus em Antioquia e começa o ministério de Saulo. O perseguidor que passou a ser perseguido, mas nós vamos dar uma pausa porque é essa profecia que nós queremos destacar. A missão de Saulo, levar o nome de Jesus diante dos reis, dos gentios e dos filhos de Israel. Será que essa profecia já se cumpriu? Vamos ver. Primeiro, Atos capítulo 13, versículos 46 a 48. Isso ocorreu na primeira viagem missionária, claro, anos depois, não foi de imediato, anos depois. Diz assim, mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram, era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Por quê? Porque eles começaram a pregar para os judeus. Mas visto que a rejeitais e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Veja que eles sentiram agora a necessidade de pregar o evangelho para os gentios. Passe o texto, versículo 47 e 48. Aí diz, porque o Senhor assim nos mandou. Olha Paulo lembrando aí a profecia. Eu te pus para a luz dos gentios. Quem são os gentios? E isso, muito bem, aqueles que não são descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Eu te pus luz para os gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Então eu posso dizer assim, primeira etapa da missão de Saulo foi cumprida. Ele levou o nome de Jesus para os gentios nas suas 3 viagens missionárias, que eu vou falar um pouco sobre as 3 viagens no próximo programa. Mas Jesus não disse que ele ia pregar só para os gentios. Jesus disse que ele ia pregar para os reis. Jesus disse a Ananias que Saulo iria levar o meu nome diante dos gentios e dos reis. E lendo o livro dos Atos, nós vamos perceber que Saulo foi usado por Deus para falar para as autoridades. Pregou para o procônsul Sérgio Paulo, para Festo, para Agripa, e tudo leva a crer que ele pregou para o próprio César. Embora não esteja no texto, mas há uma profecia que ele iria pregar para César. Então Saulo teve a oportunidade de pregar para gentios e para os reis. Então nós destacamos aí apenas um trecho onde há um diálogo de Saulo ou de Paulo com o rei Agripa. Passe o texto, por favor, capítulo 26, versículos 27, 28 e 32. Paulo diante de Agripa diz assim, crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Que coisa maravilhosa! Ele foi usado para pregar para reis. Aí diz assim, bem sei que crês. Olha, Paulo pregando para Agripa e dizendo, eu sei que você crê nos profetas. E Agripa disse assim, Paulo, por pouco me queres persuadir que eu te faça cristão. Olha que coisa maravilhosa, que me faça cristão. Como que diz assim, ô Paulo, você quer que eu seja cristão? Palavra do rei Agripa. Abre o texto mais uma vez. Aí Agripa disse a Festo depois, né?
bem podia soltar-se este homem, se não houver apelado para César. Como que diz assim, eu podia soltar ele, mas eu não vou soltar, porque ele apelou para César. Glória a Deus. Tudo leva a crer que César ouviu a mensagem do evangelho através de Paulo. Jesus disse, ele vai levar o meu nome diante dos gentios e dos reis, mas Jesus também disse, dos filhos de Israel. Capítulo 14, versículo 1, diz assim, e aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas também de gregos. E eu quero concluir o programa hoje não falando de Saulo, não, por incrível que pareça, não, eu quero falar de você, de mim, de você, de nós. Qual é a missão que Cristo nos entregou? A missão de Saulo era essa, você é um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos reis, dos gentios e dos judeus, né? Então, dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E qual é a nossa missão? Para quem é que Cristo nos enviou? Alguns Jesus envia para os hospitais, outros para os presídios, outros para pregar de porta em porta, outros para pregar nas cruzadas, nos templos, não importa. O que importa é que nós não venhamos recalcitrar contra os aguilhões, mas possamos cumprir a missão que Jesus nos entregou.